Olá, você é uma pessoa amargurada? Você é uma pessoa que tem rancor, ressentimento? Quero falar com você. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim: estejais alertas para que ninguém entre vós seja encontrado com falta da graça de Deus, ou não seja que, brotando alguma raiz de amargura, vos cause prejuízo e muitos sejam contaminados por ela. Afinal de contas, o que é raiz de amargura? De quem fala o escritor aos Hebreus? Bom, vejamos bem. Em Hebreus capítulo 12, especialmente a partir do versículo 12, inicia-se uma série de instruções para a vida diária de qualquer servo de Deus. Dentre estas instruções se encontra esta que acabamos de proferir. Estejais alertas para que ninguém entre vós encontre com falta da graça de Deus. Isso é muito sério. E o escritor diz ainda, de forma que, brotando alguma raiz de amargura, vos cause prejuízo e muitos sejam contaminados por ela. Então, uma pessoa que tem raiz de amargura pode contaminar outras pessoas. Raiz porque justamente está dentro do indivíduo, dentro da pessoa. Existe na trajetória de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, pessoas que podem ofender, que podem ser ofendidas. Talvez você que está me ouvindo agora foi ofendido, gerou um sentimento ruim na sua vida. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja debaixo de um processo de enraizamento. Essa raiz de amargura que está dentro de você, ela está pronta para brotar os seus frutos. E dentro deste contexto que nós acabamos de ler, podemos trazer aqui a você que a raiz de amargura, ela tem duas fases. A primeira fase é um sentimento interior que gera uma perturbação. Amargura, rancor. Pessoas que guardam rancor, ressentimento e que vai sendo gerenciada com ódio, vai sendo apimentada com palavras de ofensa. Justamente por causa de uma crítica recebida, afetou a sua vida, você se importou e incomodou com que as pessoas falaram sobre você, e isso gerou na sua vida esse distúrbio, esse desequilíbrio emocional. Quando você se sente afetado por uma crítica, por aquilo que alguma pessoa falou acerca de você, você se sente ofendido. Obviamente, quem não se sente ofendido? Só que o que importa aqui é você ter um entendimento de quem é você. De quem é você. Quem é você em Cristo Jesus? Qual é a sua identidade? Será que esta ofensa vai mudar a sua identidade? Vai alterar quem é você? Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 18, versículo 19. Mais difícil é conquistar uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. Olha que coisa tremenda de Salomão. Então, como é difícil você conquistar uma pessoa ofendida?
E você sabe como se quebra a ofensa? Sabe como derruba a construção do processo de ofensa, de rancor? O único caminho que se pode quebrar o poder da ofensa e da pessoa que foi ofendida é a reconciliação debaixo do poder da graça de Deus. Porque só quem tem a graça de Deus consegue perdoar e liberar perdão. Então vemos a seriedade de que mais difícil é conquistar uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. Que coisa linda da parte de Salomão. Como é difícil uma pessoa que está enraizada com a amargura, o rancor, o ódio, a ira, ser conquistado. A segunda fase é muito preocupante, porque a segunda fase da amargura é o fruto. Quando o coração é alimentado pela amargura, você vai ver as atitudes sendo afetadas. As pessoas mudam de atitudes. Elas produzem um sentimento perverso. As atitudes são causadas pelo aprofundamento da raiz da amargura. E a partir do comportamento que essa pessoa tem, comportamento e do posicionamento que essa pessoa vai ter através dessa frutificação de amargura, ela começa agora a ter a intenção produzida de contaminar e ferir outras pessoas. Então, o fruto vai ser gerado e a contaminação será uma coisa notória na vida dessa pessoa. Ela vai compartilhar a outras pessoas, aquilo que ela tem exalado e frutificado dentro de si. Meu querido, você que me ouve e que tem sentido que é uma presa da raiz de amargura, que tem sentido uma pessoa deprimida, solitária, desgostosa, uma pessoa que tem se tornado tão difícil até para se comunicar e compartilhar. É de fato que você precisa de um tratamento espiritual, você precisa de passar por um tratamento muito forte. O que eu quero dizer para você, o que eu quero instruir a sua vida é o que as pessoas dizem e pensam ao teu respeito não muda e nem define a sua essência. Pois as pessoas que possam enxergar alguma coisa na sua vida, elas só vão enxergar baseando nas próprias experiências. Por isso, que não permita que você seja tão vulnerável à opinião de outras pessoas. Não permita que você seja um receptor de coisas ruins, de coisas que vão te danificar e prejudicar a sua vida, nos seus relacionamentos, na sua caminhada dos seus negócios, na sua vida espiritual, na sua trajetória. Não permita que ninguém faça da sua vida um depósito de lixo. Hebreus 19:11 diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória ignorar as ofensas do passado. Então, o princípio aqui da sabedoria é gerar a paciência, e a sua glória ignora a ofensa
do passado. Se você tem sido ofendido de tal maneira que a ofensa já tem gerado no seu coração rancor, elimine essa toxina da sua alma hoje. Elimine da sua vida essa toxina do mal. Eu vejo guerras, eu vejo pelejas, eu vejo porfias, eu vejo contendas, eu vejo tantas pessoas iracundas, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem gerar no seu coração o perdão. E por causa disso, ele está impregnado, enraizado com a amargura, que vai gerar atitudes, vai gerar danificações irreparáveis no seu corpo, no seu espírito e na sua vida. Em Mateus capítulo de número 18, o final deste texto, o versículo 35, que é o contexto, diz assim: assim se fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Jesus começa com uma ilustração bíblica sobre o reino dos céus. E ele faz uma comparação de um rei que chama os seus servos para um acerto de contas. E ele apresenta um que o devia 10.000 talentos. Para que você possa saber o que é 10.000 talentos nos dias atuais, seria uma quantia de 3 bilhões de dólares. Uma dívida impagável. Mas a Bíblia diz que esse servo, diante do seu senhor, ele se humilha, se prostra e se coloca diante, o seu rosto diante do Senhor, e roga-lhe que tenha compaixão e que ele iria pagá-lo. Então o Senhor daquele servo, movido-se de grande compaixão, uma comiseração, uma miseração foi revelada diante desse servo, que o Senhor disse depois que ele se prostra, movido-se de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E aquele homem sai dali e encontra um conservo que devia 100 denários, lançou a mão sobre ele, sufocando, apertando, disse: paga-me o que deves. O conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. E não mostrando nenhuma compaixão e nem misericórdia, o prendeu, lançou na prisão e disse: ficarás preso até que me pagues a dívida. Alguns conservos, vendo aquela atitude, correu ao rei e disse: Senhor, aquele homem que tu tivesses misericórdia, vimos agora ele maltratando o seu conservo por causa de 100 denários. O rei voltou, chamou aquele servo e disse: servo maldoso, te perdoei uma dívida de 10.000 talentos e você não consegue perdoar uma dívida de 100 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Mas ele não conseguiu, porque ele era amargurado. E o rei o entregou aos atormentadores. Meus amados, na verdade, perdoar é um processo complexo. De fato é. De fato é. Perdoar é um processo. Um processo de mudanças na nossa percepção que temos sobre ressentimentos e mágoas. O perdão, ele é um grande sinal de inteligência e maturidade. E isso significa que, apesar de tudo que você tem passado e sofrido,
a sua decisão de vida, de continuar vivendo, é condicionada a deixar o passado e viver o seu futuro tranquilo e sem nenhum rancor. E é obviamente que toda essa mudança na sua vida é tão importante, ela só pode ser adquirida com um entendimento profundo do que Jesus fez e tem feito por você. Se ele lhe perdoou, se ele tem lhe perdoado, por que nós não podemos perdoar? Nossa dívida é impagável. Nossa dívida é impagável. Mesmo assim, ele usou de misericórdia, de benevolência e nos perdoou. Por que você não consegue perdoar uma ofensa? Esse é o processo. Toda perturbação na mente leva a um estresse. Um estresse elevado. Porque o nível de estresse está diretamente ligado na preocupação da quantidade de ressentimento que uma pessoa pode ter, levando à depressão e vivendo uma vida de amargura e rancor. Para que você tenha uma vida completa, para que você tenha saúde física, saúde emocional, equilíbrio, bem-estar, vitalidade, você precisa de enxergar o valor do perdão. Se você entende que o perdão é antídoto, que o perdão ele é uma injeção, um antídoto contra a toxina da amargura, do ressentimento, da raiz de amargura, então você está sendo curado e será curado para viver novos relacionamentos e não ser mais atingidos ou ferido. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 17, portanto que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor seu Deus, e sirva aos deuses dessas nações, que não haja em seu meio pessoas que carreguem uma raiz desse tipo de veneno e amargura. Olha que já se tratava e Deus já previa ao povo de Israel, que inclusive a carta aos Hebreus é endereçada aos hebreus, aos israelitas. Então Moisés, através de Deus, da orientação de Deus, já vinha prevenindo aos seus servos, aos seus eleitos, à sua nação, sobre a raiz de amargura, que é um veneno, é uma toxina. Uma pessoa com a raiz de amargura, ela afasta a presença de Deus, ela afasta o Espírito Santo e ela faz com que a graça de Deus seja afastada da sua vida. Quantas pessoas eu conheço que estão desanimadas, predispostas, pessoas que abandonaram o Deus vivo, pessoas que abandonaram a fé justamente porque estão com raiz de amargura. Por que se trata raiz? Porque esse sentimento vem de dentro, do interior das pessoas, é do interior do indivíduo. E ela pode começar a ser alimentada no pensamento. E o pensamento é um local onde nenhuma outra pessoa consegue enxergar ou consegue sondar. Somente Deus
pode adentrar na mente de qualquer indivíduo. Aos Efésios capítulo 4, 31, diz a Bíblia: tirai de vós toda amargura, fúria, ira, gritaria, blasfêmia, insultos, junto com qualquer maldade. Jesus, nosso Senhor, é o maior modelo de superação. Porque Jesus, ele vai dar exemplo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não tinha lugar para amargura no coração de Jesus. Mesmo diante dos acontecimentos, como Pedro negou ao Senhor Jesus, como Judas o traiu, os discípulos que o decepcionou, com a via dolorosa, os que abandonaram o Senhor, que crucificaram o Senhor, dentre muitas outras coisas capaz de gerar raiz de amargura, Jesus foi capaz de perdoar todos e até mesmo aqueles que o zombaram. Amado e querido, somente o amor e o perdão têm a força suficiente para limpar do coração toda a raiz de amargura. E a palavra de Deus nos dá a orientação correta para essas situações. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que dê graça para o teu filho, para a tua filha, para que ele possa iniciar um processo de cura interior, que ele possa ser desatado, Deus, e que toda a raiz que foi aprofundando no seu interior, ela seja agora cortada, que haja, meu Deus, uma ação do poder do teu Espírito, através da confissão, através, meu Pai, da declaração do coração do teu filho, em amor, em perdão, para que ela tome uma atitude, para que ele tome uma atitude de liberar perdão, para que ele seja, meu Deus, liberto do enraizamento, que ele seja liberto, que ela seja liberto, que ela não rejeite mais a tua palavra, que ela não bata de frente com a sua palavra, que ela não vá meu Deus, contra as verdades da tua palavra, e que todo ódio, toda amargura, rancor, ressentimento seja vencido pelo poder da tua palavra, pela construção de um novo ser, que ela seja habilitada pelo teu Espírito, a ir na raiz do problema e cortar o mal que está gerando tanto desabor, tanta tristeza nesta vida, doenças, enfermidades que têm sido notórias nesta família, porque é um processo nesta família que ela vai vencer, que ele vai vencer. Ela vai liberar perdão e ela vai ser liberta pelo poder da palavra que ela foi instruída, está sendo instruída. No nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima.